Bom, dizer o que desse quadro tão sensacional que é o Prof. Cresci. Muita gente comentando bastante. Agradeço imensamente a sua visualização, o seu comentário. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui para mim, que é o Luan. Luan, seja muito bem-vindo, Luan. Muito obrigado. O Luan, curiosamente, ele foi um aluno que esteve comigo apenas um ano. Foi um ano só. Um ano. Mas foi tão interessante, tão intenso, foi tão profundo, foi um momento tão bonito para ele e para mim, naquele momento no colégio, que acho que a gente deixou sementes, né, bastante profundas. O Luan é um rapaz extremamente sensível, observador, alguém que ama a música, alguém que ama o rock and roll, alguém que ama as pessoas e alguém que faz perguntas muito, muito, muito importantes, reflexivas. Então isso sempre me chamou a atenção, sempre me cativou. E digo para você que eu fiquei muito chateada quando eu voltei no ano seguinte e o Luan não estava lá, né? Meu Deus. Mas o Luan está aqui hoje. Olha que coisa Voltei. importante. Mais do que naquele momento, agora, né, para uma história, para uma vida toda. E aqui, né, com essa gravação, com essa conversa que fica para a posteridade, para a eternidade. Então seja muito bem-vindo, Luan. Muito obrigado, professora. É isso. Me conta de você. Como é que foi essa história no seu ensino médio, no colégio? O meu ensino médio ele foi, eu diria que quase conturbado, porque eu venho de Francisco Morato. Eu não me encaixava muito na escola, porque eu cresci em escolas, né, mais abastadas, né? Eu via as pessoas muito longe, eu via os professores muito longe. Só que tiveram algumas fagulhas muito interessantes, como, por exemplo, numa aula de geografia, não lembro quem que era a professora, e eu falei que eu vinha de Francisco Morato, e aquela foi a primeira pessoa em anos, distante de Morato, que sabia o que era Francisco Morato. Ali eu já senti uma ligação, né, um quentinho, né, um pouquinho de casa. E aí teve outro caso também que me quebrou essa parede muito pesada de o professor é uma entidade de ensino, sei lá o quê, que foi justamente numa aula sua, onde você falou sobre o Andreas Kisser, que é um guitarrista de uma banda brasileira e afins. Eu fiquei, ela é humana, tipo, ela gosta de coisas que eu gosto, sabe? Existe essa possibilidade e tudo mais. E contando outra coisinha de você que você não sabe, é que uma vez eu tava com o Bruno, um amigo meu, na cantina, e a gente tava conversando, a conversa foi ficando eufórica, os dois eufóricos, e vamos correr. A gente começou a correr pela escola, e você parou a gente e falou, vocês estão correndo pra quê? Eu olhei pra ele, e ele olhou pra mim e não sei, porque queremos. Então, isso eu levei bastante pra vida, na verdade, esse simplesmente, por que vocês estão correndo? Porque a gente quer. Foi um momento esquisito, mas... É como se naquele momento vocês tomassem ciência do querer de vocês e que tá tudo certo. Do querer, simplesmente querer, sem nenhum lucro. Só porque a gente quer, a gente correu. Eu corri com vocês ou não? Não. Gostaria, hoje em dia eu adoraria. Eu pensei nisso agora. Eu falei, gente, acho que eu correria junto. Vamos correr. Vamos correr. A escola é um espaço de muita tensão. E esses movimentos do corpo, isso é muito interessante de comentar, né? Às vezes a gente tem essas necessidades e a gente vê isso com os alunos. Então, possivelmente vocês estavam ali com muita coisa tensionada e aí precisa extravasar, né? E aí a coisa do vamos correr. Vamos correr. E é interessante porque eu estava pensando essa semana sobre algumas coisas e esse vamos correr, ele me acompanhou por bastante tempo. Essa questão do... Eu quero fazer uma coisa, por quê? Porque eu quero. Porque eu acho interessante, eu gosto. Tanto que muito do que eu fiz
foi muito desse impulso, né? Sem essa, como é que eu posso dizer? Sem essa necessidade de lucrar com algo, simplesmente porque eu quero fazer. Você falou 2 vezes sobre a coisa do lucrar. O que eu ganho com isso? Isso é um fantasma que me assombra. Esse é um tema hoje para jovens como você. Quantos anos você está, Luan? Eu tô com 28 anos e esse é um tema que eu acho que me assombra bastante. Porque, como eu falei, eu vim de um universo muito diferente dos ambientes que eu estudei. Eu estudei numa escola, né, de elite, depois eu fui para uma faculdade particular, eu estava em dúvida entre cursar, inclusive, ou História ou Arquitetura, e eu fui para Arquitetura, que é também um ambiente bastante elitizado. Bastante. Eu não me sentia confortável perto daquelas pessoas, então é um conflito que sempre esteve em mim. Francisco Morato, você tem então uma história de casa que é diferente disso. Eu tenho raízes em Francisco Morato, né, e elas acompanham bastante. Enfim, família lá, os meus pais são os que foram para Jundiaí, tiveram um pouco mais de condição, mas eu cresci com aquele universo, né, então eu experimentei um pouco dos extremos e isso me moldou bastante. Como que é o ensino médio, quando você chega nesse ambiente, quando você, enfim, você já estudava no Fundamental 2, no colégio, enfim. A chegada no ensino médio, como é que te impacta? Ali me impactou de um jeito muito interessante quando eu percebi que as pessoas começavam a ter mais opinião, mais vontade, mais contato com as outras pessoas. Estavam se tornando mais adultos. Não no sentido cresci, aniversário, mas essa liberdade das pessoas simplesmente, sabe, lidarem, terem relações sociais mais sérias. Ali foi quando eu percebi, já não é ensino fundamental, é outra coisa. Ali éramos crianças e agora estamos criando relações, estamos emitindo vontades. Como é que a filosofia, a sociologia impactou esse processo para você? Eu te mandei uma mensagem ao qual eu errei no início, que eu falei eu coloquei Bergman, só que era o Berman, Marshall Berman. Eu tô o tempo todo lendo sobre filosofia, com podcasts sobre filosofia. É uma dos meus principais pilares, a filosofia na minha vida hoje em dia. E como que foi para você ter contato com isso no primeiro ano, assim, enfim? Houve estranhamento? Porque eu sempre me pergunto um pouco sobre isso quando eu entro numa turma de primeira série. Né? Como vai ser esse impacto? Como é que era isso? Havia uma curiosidade, uma aversão? Como é que era essa coisa? É um mundo totalmente curioso, porque ele é onírico, ele não existe, não é palpável. Né? Você começa a pensar sobre coisas que... Você pensa a partir de pensamentos e camadas não palpáveis. É algo que realmente... Putz, você criou uma caixinha assim na minha cabeça. E essa caixinha só vai sendo adicionada e coisas, e é uma caixinha que começou a crescer. É super legal. Me conta como é que foi a escolha da carreira. Quando eu saí dessa escola, que eu fui para uma outra, eu já via panelinhas e pessoas com amizades específicas. Eu tinha muitas amizades em outras salas, então a coisa ficou um pouquinho fria para mim. E aí eu comecei a me afundar um pouco mais na literatura. Até que no segundo ano, para você ter uma ideia, eu queria fazer astrofísica. Alguma coisa voltada à astrofísica. Carl Sagan começou comecei a ler muito dele e tal. Aí foi chegando no terceiro ano, eu estava entre filosofia, história e arquitetura. Filosofia, história e arquitetura. Quando eu falei que eu queria fazer história para meu pai, eu acho que eu nunca fiquei com tanto medo dele na minha vida. Ele ficou zangadíssimo? Ele só olhou assim, você quer fazer história? Tipo, ou você vira historiador no país de 500 anos, ou você vira professor, não tem muito pra onde correr. Aí ali, naquele olhar, eu pensei, não, vamos pra arquitetura, tem mais áreas, mais abrangente. Te assustou o olhar dele? Um pouquinho.
Você acha que o olhar dele tinha razão hoje? Eu acho que tinha, só que eu fui mais pra emoção. Porque eu entrei na arquitetura já no primeiro, segundo ano, não lembro muito bem. Eu descobri a teoria da arquitetura e a parte de patrimônio. Ali pegou meu coração. Posso dizer uma coisa? Todo mundo me pergunta se eu não fizesse filosofia, o que eu faria. A arquitetura é uma área que me fascina. História da arte, arquitetura. Então, eu tenho um afeto imenso. Eu não sou frustrada porque, enfim, gosto muito de ter feito filosofia e estou muito satisfeita com isso, mas arquitetura, eu assisto a vários programas para ficar olhando, né? Porque para mim a arquitetura é a filosofia visível. Muito bom. É a filosofia visível, é a teoria que está ali em forma e cor e numa linguagem que é universal. Sim, sim. Né? E me conta, qual foi a área que você super... Eu acabei entrando na faculdade de arquitetura e me juntei com história. Então eu fui para a parte de patrimônio. Claro que a faculdade inteira estudando sobre restauro e tudo mais, né, patrimônio histórico. Só que é uma área muito pequena na arquitetura. Como eu falei, é um país muito novo. Não tem muita coisa a restaurar. A gente não tem uma cultura que valoriza o restauro. Sim. Então acaba indo para o poder público. E aí o mercado ele fica muito enxuto. Então eu já trabalhei com mercado imobiliário, fiz até projeto em Lagos, na Nigéria, tudo mais. E hoje vai fazer quase um ano que eu tô trabalhando com restauro em si. Eu tô atualmente fazendo o restauro da fachada e das estátuas do edifício da Praça da República, que é do Ramos de Azevedo, um arquiteto super importante. Sim. Ele era como se fosse o Oscar Niemeyer do século XIX. Ele fez o Teatro Municipal de São Paulo, tem até uma casa dele aqui em Valinhos, que é dele, tá em ruínas também. Então, assim, é um mercado, uma área maravilhosa. Então, você me falou muitas coisas então você estava falando sobre restauro. Para você trabalhar, né, com essa área, você teve que fazer uma especialização ou dentro da faculdade de arquitetura você tem disciplinas que te formam para isso? O arquiteto ele já tem aval para trabalhar com restauro. Ele já pode trabalhar. No meu caso, eu fiz um curso de extensão na PUC aqui de Campinas e eu sou também conselheiro municipal do Patrimônio Histórico Artístico, do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico Artístico Cultural de Jundiaí. Ah, que bacana! Nossa, Jundiaí também tem muita coisa interessante. Muita coisa, quase 400 anos de história. Esses dias eu estava lá na cidade, naquela região onde tem a estação ferroviária, tem uma mesquita lá em Jundiaí, tem uma história antiga, 400 anos de cidade. Sim, e aquela estação, ela é mais importante do que a gente imagina, né? Ela é a São Paulo Railway, que ia a famosa Santos Jundiaí, né? Em 1856, se não me engano, quase metade do café do Brasil passava por aquela estação, né? Vinha da Sorocabana e tudo mais, e vinha para Jundiaí e de lá descia para Santos, no Valongo, onde era exportado e tudo mais. Então é um patrimônio maravilhoso, veio toda de navio, se não me engano, da Holanda, tal qual o viaduto do Chá, em São Paulo, e foi montado aqui não sei se por ingleses, Jundiaí provavelmente italianos. Mas enfim, é uma arquitetura maravilhosa aquela estação. E que história, né? Porque então você está dizendo que Jundiaí foi o ponto nevrálgico para o desenvolvimento de todo o interior de São Paulo. Sim. Era o final do funil ali. Sim. E, obviamente, também para a chegada de tantos imigrantes, né? Porque, do mesmo jeito que tem uma circulação de mercadorias, também tinha uma circulação importante de pessoas. Sim, totalmente. Se não me engano, 72% do jundiaense, ele vem de família italiana. Tanto que em Jundiaí tem mais pizzaria por pessoa do que São Paulo. Uau! Sim. Olha isso, mais pizzaria. E pizzaria de verdade, né? Pizzaria de verdade. Porque também tem alguns lugares que tem pizzas fajutas, que não são as pizzas como a gente também chama. Dark Kitchen, né? E tudo mais. É isso.
Mas então você tem essa formação já na faculdade. Isso. Quando você fala sobre isso, isso está na grade comum das faculdades ou isso em algumas específicas? Por que eu estou te perguntando? Porque quando a gente conversou com a Fernanda, você já assistiu a entrevista da Fernanda? A Fernanda é veterinária. A Fernanda falou bastante sobre a importância de olhar para a grade curricular, sim, no caso dela da veterinária, porque nem todas as faculdades oferecem determinadas formações. No caso da arquitetura, o restauro, ele faz parte da grade comum? Ele faz parte da grade comum, só que ele é pouco valorizado. Geralmente é 1 ou 2 aulas, né, durante todo o curso que fala sobre restauro de fato. Às vezes você vai pegar alguma coisinha aqui e ali da teoria do restauro, mas no geral não tem bastante. E você me disse que você foi para a Nigéria? Não, eu fiz trabalho para a Nigéria. Daqui mesmo, enfim, mandando arquivos e tudo mais, compreendendo a cultura local. Queria ter ido lá, seria maravilhoso. Você sabe que tem uma coisa que me fascina no caso, né, da África. As portas chamadas de portas de não retorno, que são as portas de saída, né, das pessoas que foram trazidas aqui, escravizadas. Então, existe a memória de manter essas portas, né, ali vivas, no sentido de marcar essa história do passado. Como que é essa coisa de um jovem tão voltado para o futuro, para a modernidade, para o rock and roll, construir uma história profissional olhando o que foi? Como é que é essa? Eu diria que isso tem bastante a ver com alguns conflitos que eu tenho. Acho que os psicólogos iam adorar isso, porque eu sempre gostei do lado B das coisas. Lado B, não foi esse vídeo que a gente falou sobre o que era lado B? Eu peguei um vinil e falei, gente, o que é lado A, lado B? Vai aparecer esse vídeo. E você é do lado B. O vídeo. É isso. Você é o cara do lado B. Eu sou mais do lado B. Tanto que uma coisa que me entregou muito na pandemia era que tava todo mundo em casa. Eu pegava a moto e saía no centro da cidade. Eu adorava ver a cidade vazia. Né, uma não-vida. Uma pós-arquitetura. Alguma coisa assim. Então, o que foi esquecido, o que foi abandonado, o que já foi uma coisa grandiosa e já foi muito importante para alguém, aquilo que tá, né, largado depois de tanta importância, me atrai bastante. Me atrai muito. Essa pós-história. Você sabe que essa coisa dos espaços, principalmente as casas, eu sou fascinada em ficar olhando e pensando quem morou aqui, que história que se contou naquele lugar. A casa é a extensão, né, do que... Sim, totalmente. E não só a casa, mas espaços públicos. Eu estive há uns anos atrás num Palácio da Justiça, né? Que lugar estranho, que lugar... E é isso que eu queria te perguntar. Tem altas histórias, assim, nesse campo, assim, lugares, entre aspas, fantasmagóricos, lugares o que mais assim, tem? Putz, Hotel Yara na cidade de Bandeirantes, um monte de lugar em São Paulo, até o Copan, né, dizem que é bastante assombrado, o edifício Joelma, a casa da Dona Iaiá. Tem um monte de coisa, Isso é importante dizer, porque quando a gente fala desse contexto dentro de uma conversa que vai para o campo do esotérico, isso tem um sentido. Mas a gente está falando de um outro lugar, né? O lugar do restauro, da arquitetura. Sim. E isso também atravessa essa outra área. Quer dizer, isso também se trata, em algum momento, isso é tema. Sim, o esotérico, alguma hora ela vai bater, né, nessa questão, só que a gente pode tratar ela como uma simples manifestação popular. Sim. Né? É uma cultura você criar esses... não sei, esses causos, né? É uma cultura local super interessante também. Porque ele tem história, né? Tem história. E se não tem, a gente cria. Olha que interessante. Se não tem história, a gente cria. Você me lembrou um caso que não tem a ver com arquitetura, mas tem a ver... Assisti
com uma história de pessoas que nasceram em contextos de orfandade, né? E aí o rapaz buscou o tempo todo, assim, uma parte da vida ele buscou saber as suas origens. E até que tem um momento que ele não conseguiu juntar muita coisa. Uhum. E ele decidiu, eu vou criar minha história. É isso que você está dizendo. Uhum. Então, se essa história não vem comigo, eu crio essa história. Uhum. Eu vou criar, né, um antes. O que as pessoas, o que você mais vê no espaço do restauro? Que temas aparecem mais? As pessoas... Porque em um primeiro momento existem aqueles que olham e falam: pra quê, né, entre aspas, gastar dinheiro, né, refazendo isso? Uhum. Ou não era melhor derrubar e fazer uma coisa mais moderna, né? E, no entanto, quando isso se torna novamente um espaço de circulação ou de habitação, você já teve um retorno de pessoas que falaram da história delas e de como aquilo que foi entregue pelo poder público em função do restauro vai impactar a vida dela e a história dela? Eu gosto de comparar um pouco essa parte com a arte, porque a arte não tem um uso. O uso da arte é um uso em si, né? Não é algo para dar lucro. Uhum. Então, quando a gente fala de restauro, ele se assemelha bastante. Ele não vai dar lucro, ele vai trazer para você memórias. Uhum. Ele vai manter um passado vivo, né? As pessoas, no máximo, elas olham e falam: caramba, que bonito, olha só que legal, né? É uma afeição mais para dentro de si. Sim. Não é algo... O uso ele já está lá, né? Você ter essa salvaguarda que é um interessante. Que eu fico pensando muito nisso, né? Meu pai, enfim, eu nasci em São Paulo, meu pai viveu a vida toda dele em São Paulo, e ele falava dos lugares, né? E como era doloroso chegar na porta de um lugar e esse lugar não existe mais. Sim. Né? Aquilo foi derrubado. Não, mas, né, o Adoniran faz parte da história dele, né? Uhum. E essa ideia de quanta coisa daquele lugar, seja uma lanchonete, um restaurante, coisas que fizeram parte da história de tanta gente. Sim. E acaba, as gerações vão se sucedendo, e se essa memória não vivifica, ela também desaparece. Sim, né? A gente acaba criando palimpsestos, né? Que eram aqueles... não eram papiros... Pergaminhos? Pergaminhos, né? Já que ele era feito com couro, né? Não tem como você apagar, você raspa ele, apaga o texto inteiro e você reescreve. Então, se a gente não conseguir conservar, a gente não consegue criar uma identidade a longo prazo, a gente não consegue compreender o que foi, as nossas referências para a arte, para a arquitetura, para a vivência na cidade no geral. E a gente acaba jogando tudo fora para fazer um novo, sabe? Precisa. A gente não consegue manter alguma coisinha para a gente lembrar do que foi, para a gente ter para a gente ter uma história. Qual é hoje o grande entrave? De onde vem a força contrária? É do poder público? Por questões políticas? É por falta de incentivo da sociedade civil? Como esse caldo vai sendo construído? Hoje, vamos dizer assim, quais são as forças que jogam contra? Eu diria que são quase todas. Porque, por exemplo... Você nada contra a maré, então é isso mesmo? Eu nado contra a maré o dia inteiro. Todo dia. Nossa. Cansa. Cansa bastante. A gente quer desistir quase todos os dias. Porque, pra gente ter uma noção, só a grande São Paulo, a gente tem, no centro expandido, inclusive, a gente tem quase 70 prédios abandonados. 70 prédios abandonados? Prédios, não apartamentos, prédios. A gente consegue colocar 1,4 vezes a população sem casa em um apartamento em São Paulo. Mas grande parte disso é especulação imobiliária. É alguém que compra um prédio inteiro, abandona ele porque a área vai valorizar e depois ele revende, ou coisa do tipo. Então a gente tem muito prédio que
ninguém vai fazer nada porque não há interesse. A gente tem muito incentivo para edifícios novos. Às vezes, muito por uma questão cultural também, é caro. Muito mais fácil a gente demolir, refazer de um jeito que a gente já sabe, já está confortável de fazer, do que a gente contratar alguém especializado para falar, não, a gente pode pegar essa parede que você está vendo aqui, que ela já está aqui, a gente rasga ela, faz isso, isso, isso. Não, é complicado demais. E nisso, aos poucos, a nossa memória vai sendo levada. Bem aos poucos. Uma cidade muito legal para a gente ver uma arquitetura que é um lado B do restauro, né? Uma arquitetura mais antiga, mais próxima ali ao modernismo popular, é Amparo. Amparo? Amparo tem muita casinha antiga legal. Olha que legal, Amparo. Não sabe, não imaginava. Cidadezinhas pequenas costumam ter tesourinhos, né? Sim. Bem legais. Santana de Parnaíba também é uma que sobrevive de um jeito espetacular, né? Ali próximo a São Paulo. Então, no restauro em si, nessa parte mais do bem imóvel, é muito interessante a gente ir para cidades pequenas, sabe? Se desvincula de São Paulo, se desvincula de Jundiaí, de Sorocaba, de sei lá o quê. Vai para uma Itatinhonha da Serra, sabe? Um lugarzinho pequenininho, você vai encontrar muita cultura local por lá. É super legal esses passeios. O que hoje é o projeto, o sonho do Luan dentro da profissão? Dentro da profissão, o sonho a curto prazo, ele tá mais para puxar para um mestrado, né? Tentar estudar mais o que é ruína e o que é arruinamento, que é um processo político. Olha, que interessante. Eu vou ficar... Por que favor. é ruína e o que é arruinamento. Que nesse caso, arruinamento é um processo político. É um processo político. A gente deixa arruinar, porque a gente tem uma documentação, a gente tem um histórico, a gente sabe o que foi. A ruína tem um caso que eu amo, em Rio Claro. Você está em Cordeirópolis, numa via que passa por trás da cidade, tem uma ruazinha que você vira à direita, segue, acabou o asfalto, começa uma estrada de terra, você entra numa fazenda sem limite, não sei se pode falar isso aqui, inclusive. Não tem muita clareza dos limites do... Sim. Exatamente. Você um pouquinho nessa estrada de terra tem um bambuzal. Se você entrar nesse bambuzal, tem uma vila feita por escravos do final do século XIX, da fazenda que originou a cidade de Rio Claro. São casinhas, já estão sem telhado, já estão todas descaracterizadas, tem uma igreja, atrás tem um buraco gigante de 5, 6 metros de diâmetro e 1,5 metro, 2 de profundidade, que ali era um tanque ao qual tinha o cultivo de peixe. Então você vê esse tesouro quase sem documentação, quase esquecido, em ruína de fato, no meio de uma fazenda no interior de uma das cidades mais importantes para o desenvolvimento agrícola de São Paulo. Enquanto que algo em estado de arruinamento, ele pode estar no meio da cidade. Todo mundo passa e as cores vão se desbotando, as coisas vão caindo e a gente deixa ser levado. Você sabe que tem um ponto que eu descobri há uns anos atrás, que é a história do bairro Liberdade em São Paulo. Maravilhosa. E aí eu comecei a fazer com os alunos uma visita dentro do mundo digital, então, que a tecnologia oportuniza. Então, a Liberdade é uma história de resistência, uma história de luta e uma história de sofrimento do povo escravizado no Brasil. A colonização, a chegada da imigração, colonização não, mas a chegada da imigração japonesa, ela é muito posterior a uma história, inclusive em função do nome Liberdade. Sim, totalmente. E toda aquela região vem sendo também remexida, né? Prédios vão subindo e aí se descobrem tesouros, né, dessa história. Tem uma história... Bom, eu fui a Salvador. Quase todo vídeo eu falo de Salvador. Eu vou morar em Salvador. Por favor, lá é maravilhoso. É Salvador. É andar por aquele Pelourinho, é andar pelo centro da cidade, é andar na Cidade Baixa. Tem uma força a memória
tem uma força. Aquela sensação de uma luta do povo que a gente sente em pouquíssimos lugares no país. Exatamente. Então a gente se sente parte, né? E cada espaço fala de resistência, de luta e de superação. Então, exatamente. A gente não precisa, e aí eu vou fazer uma digressão que pode ser questionável, mas eu acho que um povo que vive olhando para isso todos os dias forma uma psique amalgamada de outras forças. Né? Então eu fico pensando neste soteropolitano que chega numa cidade como São Paulo, encaixotada, fria, e o impacto que isso tem na psique. Sim. Do mesmo jeito que quando a gente chega numa cidade como Salvador, né, que conta pra gente que a vida não começou agora e que a história tá aí para mostrar pra gente que a gente também constrói história agora. Perfeito. Que não é só no passado, né? E quais são as marcas que a gente vai deixar. Então eu espero sinceramente que você continue, por mais difícil que seja. São poucos os que têm essa responsabilidade, né? E até onde for possível para você, né, conserve essas marcas e deixe as suas marcas também. Sim. Porque você também está unindo-se com elas. Muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço, professora. Se você quiser saber um pouco mais sobre o Luan, sobre a carreira na arquitetura, como é que a gente te encontra, Luan? Eu fico um pouquinho no Facebook. Meu Instagram eu não entro, o pessoal, mas eu tenho 2, que é... Um é o Esculpindo o Tempo, que é, enfim, de fotografia, que eu vou para lugares e tal, eu tiro foto, faço uma descrição. Lugares como esses, né? E tem um outro que é o Pato de Tuba, que é um canal, enfim, tem no YouTube, tem no Instagram também, que é de luthieria. Ali eu já consigo responder um pouquinho melhor. Luthieria? Você também é luthier? Eu sou luthier. Aí a gente vai ter que fazer uma outra entrevista. Não, né? Vejo mal. Já tá marcado. Já tá marcado. Adorei. Você vem, traz os seus instrumentos e conta um pouco sobre a música, sobre a arte. Ai, Luan, que honra! É uma honra minha, de verdade. Olha, que felicidade. Obrigada, meu querido. Eu agradeço. Obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Fica de olho que o Luan volta para falar sobre esse outro grande caminho. Voltarei para falar sobre luthieria. É isso. Obrigada. Até mais. Até.